Olá, paz seja contigo que está assistindo esse vídeo nessa hora. Que o Senhor, desde já eu desejo que o Senhor fale com você, assim como Ele falou no meu coração através dessa palavra, porque a palavra é do Senhor, amém? Então toda a glória, toda a honra seja dada ao nosso Deus e que tudo seja para a honra e glória do nome dEle, amém? Eu vou ler nós vamos estar dando uma passeada por Gênesis, né? Então nós vamos ler lá em Gênesis 37. E eu quero começar, né, do versículo 1, só para a gente entender um pouco melhor, mas nós vamos ler até o versículo 4 e depois nós vamos fazer algumas outras viagens aqui dentro de Gênesis, amém? Então é Gênesis 37, a partir do versículo 1, amém? Que diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que é Jacó, né, o novo nome de Israel, o novo nome de Jacó, o nome que Deus deu a Jacó, depois que ele lutou com o anjo uma noite toda. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Eu vou ler o versículo 5 também, mas a gente não vai continuar depois do 5, a gente vai pular mesmo alguns versículos. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. José, ele era um dos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, né, que ele teve com mais de uma mulher, ele teve com mais de uma esposa, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Aqui, José era o filho de Raquel, era o filho de quem realmente Jacó amava, né? E ele era o filho mais amado, ele era o preferido, né? Como às vezes a gente, infelizmente, ainda vê muitos casos em muitas famílias de que tem um filho preferido. Tá errado, tá? Já fica aí uma dica que tá errado. Nós não podemos ter um filho preferido. Eu tenho um só por enquanto, né? Se Deus me der outros, amém. Mas para você que tem mais de um filho, tenha sempre isso em mente. Você não pode, né, ter preferência por outro filho e deixar um de lado. Claro que tem sempre aquele filho que às vezes é mais próximo mesmo, mas aqui Jacó realmente tinha preferência por José. E ali Jacó, ele deu de presente uma túnica colorida, né, que é uma túnica talar, para José. E quando ele deu essa túnica, aí os irmãos ficaram com mais ciúme ainda dele, né? Porque ele já era o mais amado, o pai já demonstrava isso a todo momento que era o mais amado. E além disso, José, como foi falado aqui no versículo 2, José, ele vigiava os irmãos. Ele era mais novo, mas ele vigiava os seus irmãos. E aí, como ele vigiava os seus irmãos, eles começaram a ter mais raiva dele, eles começaram a ter ciúmes dele e não conseguiam nem conversar com ele, como fala aqui no versículo 4, que eles não podiam falar pacificamente. Mas o que o Senhor me levou a entrar, né, é que José, ele foi sim o filho preferido do pai, ele era o filho querido do pai, ele era amado pelo pai. E aqui eu quero trazer para nós agora, nesse momento, o pai aqui representando o próprio Deus. Não que o Senhor tenha filhos preferidos, ele não tem filhos preferidos. Tem sim filhos que são mais próximos do nosso pai. Mas o Senhor não tem filhos preferidos. Mas o que eu quero trazer nessa noite, que o Senhor colocou no meu coração, eu falo noite porque eu tô gravando à noite, mas na verdade eu não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. Mas o que o Senhor colocou no meu coração, de qualquer forma, o Senhor vai falar com você, independente do horário, é que José,
Ele passou por muitas dificuldades, por muitos problemas, até ele chegar onde o Senhor disse que ele chegaria, onde o Senhor mostrou ele através de sonhos, se você quiser ler, né, depois do versículo, a partir do versículo 6 aqui em diante do capítulo 37, vai mostrar os sonhos que José teve e a interpretação deles, né, assim, mais ou menos a interpretação deles, porque na verdade a interpretação verdadeira vai mostrar mesmo no decorrer da história de José. E aqui José, ele passou por momentos difíceis com os irmãos devido a essa preferência do pai. Nós vamos ler lá no capítulo 37 ainda, o versículo 24, que disse assim: e tomando, os irmãos pegaram José, tá? Vamos, se você quiser ler depois, pode ler, eu não vou ler agora, porque senão vai ficar realmente muito longo o vídeo. Mas diz assim: e tomando, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Eles primeiro pensaram, os irmãos de José primeiro pensaram em matá-lo. Mas aí eles acharam melhor, um dos irmãos aconselhou, que não era, né? Rubem aconselhou para não matarem ele, pois eles derramariam o sangue de um inocente, estaria errado e tudo e tal. E aí eles concordaram, jogaram ele na cisterna, porque Rubem estava tentando salvar a vida dele e tentando depois pegar ele, né, de dentro. Então, o que aconteceu? Primeira coisa que, né, o Senhor me levou a trazer assim para esse momento. José, no capítulo 37, versículo 24, diz que José foi lançado na cisterna vazia pelos irmãos. Guarde isso na sua mente. Aqui a Bíblia nos diz que ele foi lançado pelos irmãos, correto? No versículo 27 do mesmo capítulo, ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Diz assim no 27, vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Ali eles concordaram em vender o próprio irmão. Eles venderam José como escravo. José foi vendido como escravo e acabou sendo comprado, né, como escravo para a casa de Potifar, que era um, né, dos servos de... Ele era um comandante da guarda de Faraó. E aqui, quando ele estava na casa de Potifar, a mulher de Potifar achou, José tinha 17 anos, era um jovem, e a Bíblia nos mostra, né, aqui no decorrer do capítulo 39, que José era um jovem bonito, formoso, e a mulher de Potifar se interessou por José e queria, né, que ele tivesse um relacionamento com ela, queria trair o marido com José. José não concordou, a mulher tentou ele vários dias e José não concordou, por fim ele fugiu. Só que mesmo ele tendo fugido dessa tentação, fugido dessa situação aqui, a mulher ainda acusou ele, disse que ele tinha tentado abusar dela e que ele tinha se aproveitado e que quando ela começou a gritar, ele fugiu. Mas na verdade ele tinha fugido justamente para não fazer nada com ela. E ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar. E no versículo 20 do capítulo 39, diz que José foi preso. Foi preso por uma coisa que ele não tinha feito, foi preso injustamente. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. José foi lançado, vamos relembrar, José foi lançado na cisterna pelos irmãos. Depois ele foi vendido pelos irmãos, e isso tudo porque os irmãos tinham pensado em matá-lo, mas pensaram melhor, né? Tiveram um pouquinho assim de receio de matar ele, aí resolveram jogar na cisterna, aí depois resolveram vender, porque eles iam ter algum lucro com isso, o próprio irmão. Lançaram ele. E depois venderam ele. Quando ele estava na casa de Potifar, ele era um servo de Potifar um pouco mais elevado, ele não era tão qualquer escravo, ele tinha mesmo autoridade dentro da casa de Potifar. Se você for ler aqui o início do capítulo 39, você vai perceber isso. Mas aí Potifar, quando a mulher de Potifar armou isso tudo para José, ele foi acusado, né? José foi acusado de tentar abusar da esposa de Potifar, e com isso ele foi lançado na prisão.
Quando ele chegou na prisão, no capítulo 40 vai falar melhor sobre isso. Quando ele chegou na prisão, lá 2 servos, né, 2 funcionários da casa de Faraó, do palácio, eles tiveram sonhos. E José foi usado, Deus usou José para interpretar esses sonhos. E ali José deu, né, a interpretação que o Senhor tinha ordenado a ele, segundo a orientação do Senhor para ele. E quando ele orientou, né, quando ele deu essa revelação, né, dos sonhos, a interpretação dos sonhos, tá. O copeiro-chefe, o sonho que ele teve não levaria ele à morte, então ele meio que combinou com José de lembrar de José quando estivesse na casa de Faraó, quando ele tivesse sido restituído à casa de Faraó. Só que no versículo 23 do capítulo 40, ainda em Gênesis, diz assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então vamos recapitular. José foi quase morto pelos irmãos, mas aí eles resolveram jogar na cisterna. Depois da cisterna, ele foi vendido como escravo. Vendido como escravo, ele foi acusado injustamente dentro da casa do seu patrão pela sua patroa e foi preso injustamente. Nesse momento, ele foi esquecido pelo copeiro-chefe. O copeiro não se lembrou dele, simplesmente, quem é José? Não se lembrou do José. E quando chegou, só que o que o Senhor me chama a atenção nessa palavra, o que o Senhor trouxe à minha mente, né, ao meu coração, à minha alma nesse dia, é que no versículo 2 do capítulo 39 e no versículo 23 vai repetir também, tá? Vai falar de uma forma diferente, mas vai falar a mesma coisa. Que diz assim, no capítulo 39, versículo 2 diz: o Senhor era com José. Vou ler só esse pedaço. O Senhor era com José. Ué, mas o José foi vendido, foi para o Egito, os irmãos venderam ele, o pai achou que ele estava morto, mas o Senhor estava com José. Não tinha outra companhia física com José, mas o Senhor estava com José. E o mais importante é o Senhor está conosco. O Senhor estava com José. E aqui o Senhor, no versículo 23, diz assim: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Aqui, irmãos, né, para você que está me assistindo, eu quero te dizer uma coisa. Não importa onde você está, não importa se você acha que foi acusado injustamente, não importa se você está passando por alguma luta que você acha que é culpa de alguém ou que aconteceu algo que te levou a essa situação, algum problema que você tem passado. O que eu quero te dizer é: o Senhor está com você. Se você está andando corretamente, claro que se você está andando corretamente, segundo a vontade do Senhor, segundo o que o Senhor te ordena, te ensina através da palavra dele, se você está andando corretamente diante do nosso Deus, o Senhor está com você. Não importa o que você passou, não importa se você foi quase morto, se você foi vendido, se você foi preso injustamente, ou se você está preso numa situação, talvez não esteja preso numa prisão mesmo física, mas está preso em alguma situação que te colocaram, ou que você pensa que alguém te colocou. O Senhor está com você. Se você estiver andando segundo os propósitos do Senhor, segundo os mandamentos do Senhor, o Senhor está com você. Amém? E aqui, o Senhor, né, estava com José, o Senhor esteve com José o tempo todo. José não pecou contra o Senhor, muito pelo contrário. Quando a mulher de Potifar o tentou, quis, né, agarrar ele, ele disse que ele não pecaria contra o Senhor. Ele disse: eu vou pecar contra o Senhor, eu pecaria contra o Senhor. Então ele teve consciência. O Espírito Santo ali tocou, né, José, a mensagem de Deus. O Espírito Santo ainda não era manifesto da forma que é manifestado hoje, né? O Espírito Santo descido, o Espírito Santo foi
lá na frente. Mas o Espírito de Deus, ele conduziu José. José conseguiu se lembrar do que ele tinha aprendido com o pai. Ele não estava com o pai, mas ele conseguiu se lembrar do que ele aprendeu estando com o seu pai. Guarde essa palavra, guarde a palavra de Deus e não dependa de estar perto de quem te instruiu na palavra de Deus para fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus onde você estiver, com quem você estiver, e tudo que você fizer seja para a glória de Deus e seja agradando ao Senhor, porque o Senhor está te vendo. Ainda que eu não esteja, ainda que talvez seu pai, sua mãe, seus irmãos não estejam vendo, sua esposa, seu marido não estejam vendo, o Senhor está te vendo. Amém? E aqui, né, diz que passou um tempo e Faraó teve um sonho. E aí, 2 anos depois, o copeiro-chefe se lembrou de José. O Senhor não tinha se esquecido de José. Ele estava com José o tempo todo. E ele fez o copeiro-chefe se lembrar de José no momento certo, na hora certa, no momento exato. Ali Faraó teve um sonho que demonstrava que 7 anos eles teriam fartura, mas 7 anos eles teriam escassez. Então o Senhor deu essa interpretação a José e deu também a solução a José para esses 7 anos de escassez. Eles guardariam uma parte dos 7 anos de prosperidade. E ali eles conseguiriam viver, não teriam fome na terra, né? Não teria fome na terra do Egito e conseguiriam passar esses 7 anos de escassez. Aí começa a transformação da vida de José. José ainda estava no Egito, mas o Senhor promoveu José. Não foi só Faraó que promoveu José, foi o Senhor quem promoveu José. José, né, no versículo 37 do capítulo 41, vai dizer assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? José fez tal diferença naquele lugar que o próprio Faraó, não conhecendo a Deus, reconheceu Deus na vida de José. A nossa vida deve ser assim. As pessoas devem reconhecer, devem ver Deus na nossa vida. Amém? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Aqui José foi colocado como governador do Egito, e José era o primeiro abaixo de Faraó. Abaixo de Faraó não tinha mais ninguém, só tinha José. E eu quero o que o Senhor falou no meu coração, o que eu quero que você entenda, que você compreenda, assim como eu compreendi aqui. José passou por todas essas dificuldades, José enfrentou vários problemas, mas ele chegou num lugar que só passando por esses problemas é que ele conseguiu chegar. E o que o Senhor falou no meu coração através dessa palavra é que não importa o problema que eu e você passamos, não importa o problema que nós enfrentamos na nossa vida, desde o nosso nascimento, ou talvez desde a gestação da nossa mãe até o nosso nascimento, até o dia de hoje, até a idade que você tem agora, a minha idade que eu tenho agora, não importa o que nós passamos. Nós estamos aqui para a glória do Senhor e é porque Ele tem um propósito na minha e na sua vida. É só por esse motivo que nós estamos vivos, é somente por esse motivo que o Senhor está na minha e na sua vida. O Senhor está conosco, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos ama, é Ele quem nos dá o ar que nós respiramos, é Ele quem supre todas as nossas necessidades, amém? E aqui, né, José, aí depois José encontra com os irmãos e os irmãos chegam até ele e ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem ele, né, naquele momento. José está muito diferente, eles não reconhecem ele. E num determinado momento, quando ele já tinha se revelado aos irmãos, os irmãos tinham ido até lá no Egito para comprar alimento, porque estava faltando alimento, né, na terra de Canaã, e ali eles foram buscar alimento, e
teve todo um processo até José se revelar, lembrando, né, a eles que ele era José. E quando ele se revelou, os irmãos tiveram medo de que José se vingasse deles, até porque José estava numa posição de muita autoridade no Egito. E aqui no capítulo 45, versículos 7 e 8, eu quero falar com você algo que o Senhor falou no meu coração e que eu tenho guardado isso no meu coração. Ele me trouxe a memória hoje, mas ele já tinha me falado isso há um tempo atrás, eu até risquei na minha Bíblia, se você puder, risque na sua também. No capítulo 45, versículos 7 e 8, diz assim: Deus me enviou adiante de vós, José falando para os irmãos, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. O que eu quero te trazer à memória agora é como o Senhor falou comigo desde o início, quando eu comecei a estudar essa palavra, quando o Senhor falou no meu coração, o entendimento que ele me deu é que José foi lançado na cisterna pelos irmãos, correto? Vendido pelos irmãos. Preso injustamente por causa da esposa de Potifar, correto? Esquecido pelo copeiro-chefe. Agora eu quero te trazer à memória algo. José não reconheceu em momento algum a mão dos irmãos, a mão do copeiro ou a mão de qualquer outro ser, seja aqui da terra, ou seja do céu, ou seja do inferno, ou de qualquer outro lugar. José só reconheceu que o próprio Senhor tinha levado ele até o Egito, para que no momento oportuno, no momento necessário, no momento da necessidade do povo dele, da família dele, dos dele, né, dos seus, naquele momento ele pudesse dar o livramento necessário, ele pudesse suprir a necessidade que o pai, os irmãos, a família dele tinha, que era o alimento que eles não estavam tendo. José não reconheceu a mão de outro, senão do próprio Deus que sempre esteve com José, porque José se manteve fiel ao Senhor. E eu quero te falar nessa hora, o que você tem feito, onde você chegou, o que aconteceu na sua vida, o que você passou, não sei quais as dificuldades que você viveu, quais as dificuldades que você vivenciou na sua vida, mas eu quero te fazer uma pergunta nesse momento, tudo isso que você passou, tudo isso que eu passei, tudo isso que você passou, o que você tem feito com isso que aconteceu na sua vida? Você tem culpado as pessoas, você tem dito foi o fulano, foi o ciclano, foi o beltrano, a culpa é dele, a culpa é do fulano, a culpa é do irmão, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do não sei quem, a culpa é do vizinho.